Essa taça aqui foi a conquista do Campeonato Paraibano do ano passado. E hoje a sala de troféus está mais rica com a chegada do 30º título. E essa é a nova taça, porque o Belo venceu mais uma vez. E essa vitória não é só nossa. Torcedor, muito obrigada. A TV Belo está no ar. O nosso convocado para o Futebol e Prosa de hoje é o capitão Gladstone. Ele já jogou no futebol europeu, já foi convocado para a seleção brasileira e veio contar um pouco da sua história pra gente. Fala pessoal, aqui é o Gladstone e hoje o futebol... Fala pessoal, aqui é o Gladstone, o Futebol e Prosa de hoje é comigo. É com quem? Comigo. Vamos repetir. Fala pessoal, aqui é o Gladstone e o Futebol e Prosa de hoje é comigo. Minha infância foi muito boa, foi lá no Espírito Santo, apesar de ter vivido pouco ali, porque com 11 anos de idade eu tive que sair de casa para poder iniciar minha carreira no Cruzeiro, em Belo Horizonte, mas os momentos que vivi ali foram felizes, com muita brincadeira de rua, coisas que hoje é mais difícil de encontrar, mas foi uma infância muito boa, junto com a família, muita brincadeira, muita diversão com os amigos. Eu sinto falta justamente disso, né? Da comunhão que era, da amizade que se tinha antigamente, da gente poder sentar na rua, no vizinho, bater papo até altas horas e que hoje, infelizmente, nossos filhos não vão poder usufruir dessa comunhão que tinha entre amigos, entre parentes, que a gente brincava na rua. A gente arrancava muito os tampão do dedo, né? Chutando o chão e era brincadeira, rouba-bandeira, pique. Eu fui uma criança que brincou bastante em relação a isso. Na verdade, quem começou colocando esse sonho na minha vida foi a minha mãe e meu pai, né? Gostava muito de jogar futebol, mas eu confesso que não tinha sonhos de me tornar ainda um jogador profissional. Foram meus pais que implantaram isso no meu coração e, como eu disse, com 11 anos de idade, eu fui para Belo Horizonte para tentar correr atrás dos meus sonhos. Joguei. Depois, já com a carreira um pouco consolidada, graças a Deus tive a oportunidade de jogar fora do país. Tive a oportunidade de ficar um ano em Portugal, um ano na Itália e 3 anos de Romênia. Foi difícil. Hoje, como pai que sou, vejo como foi difícil para os meus pais fazerem isso, né? Porque eu saí numa idade onde o caráter da criança está sendo forjado. E eu corri o risco de ter o meu caráter forjado por coisas ruins e que eu vivenciei também, eu vivi. Eu cheguei com 11 anos de idade no Cruzeiro, eu não pude entrar direto na concentração do clube. Então eu tive que passar quase 2 anos na casa de um pessoal que eu não conhecia, tive que morar na casa deles, eles me acolheram. Os meus pais davam uma ajuda pequena para ajudar a custear a minha estadia lá. E aí, quando eu completei meus 13 anos, foi que eu comecei a entrar, que eu pude entrar na Toca da Raposa, que é onde os garotos hoje, infantil, juvenil, se concentram e moram, quem não mora em Belo Horizonte. Então, para mim foi muito difícil. Eu fui criado, graças a Deus, não éramos ricos, mas também não foi aquela maravilha. Mas tive que sair assim do seio familiar e ter que viver sozinho na casa de pessoas que eu não conhecia. Para mim foi muito difícil. Mas eu digo que todas as coisas cooperam para o bem, né? E hoje eu tive que amadurecer muito mais rápido. E hoje eu acho que cada circunstância que a vida me coloca, eu sei lidar. Eu sei lidar com dificuldades, sei lidar com coisas boas. E eu acho que é isso que a vida, de ter saído muito cedo da minha casa, me trouxe. Eu aprendi a me virar, né? A gente falar italiano fluente, eu não cheguei a aprender, mas aprendi assim o básico. É claro que hoje muito tempo se passou, a gente perde, né? Porque a gente não fala mais, né? A gente perde. Mas foi uma experiência boa, aprendi outras línguas, aprender outro tipo de futebol, uma escola totalmente diferente da nossa, que preza pela qualidade, né? Que preza pelo dom, pelo talento que o brasileiro tem.
e eu tive a oportunidade de conhecer outras escolas, né? Eles não têm tanto talento, então eles têm que se reinventar de alguma forma. Isso eu aprendi bastante, taticamente, tecnicamente, mentalmente. Eles são muito concentrados, os jogadores que jogam fora, os estrangeiros. Então foi uma coisa que eu aprendi muito com essas idas e vindas minhas fora do Bahia. Foi um sonho, né? Eu digo que quando Deus está no meio, né, os sonhos são realizados. E isso foi... Deus me abençoou muito com isso, né? Eu não esperava, na altura que principalmente na minha segunda convocação, eu estava no Sport de Portugal e não era jogador titular. Então não esperava essa convocação. E aí eu vi o mover de Deus na minha vida, Deus me abençoou com essa convocação. Cheguei a um lugar onde vários jogadores, acho que todos, né, têm o sonho de chegar. Infelizmente muitos não conseguirão, outros sim. E eu fui muito abençoado de ter chegado onde eu cheguei. Uma história interessante que eu costumo contar aconteceu na Juventus. Quando eu cheguei na Juventus, eu cheguei com 19 ou 20 anos, muito jovem. Não era tão conhecido no futebol, mas também não conhecia tantos jogadores que atuam fora, né? E eu me deparei com o Ibrahimovic, na mesma equipe que o Ibrahimovic. Ele é faixa preta em alguma coisa, o karatê, eu não sei o que é, ele faz arte marcial. E eu não sabia, e ele, por ser muito alto, a gente treinava sempre treinava contra, assim. E teve um lance que eu não esqueço nunca, foi quando bateram um lateral para ele e a bola já ia passando de nós dois, assim. E aí quando eu vejo, ele passou o pé por cima da minha cabeça, assim. Ele tem uma elasticidade muito grande. E ele passou o pé por cima da minha cabeça, conseguiu dominar a bola que já ia passando e trouxe para o domínio dele. Foi aí que eu vi que o cara realmente era diferenciado. Uma história assim, ele é um cara, é um grande atleta, é um ninja, exatamente, é um ninja. A bola já tinha passado de nós dois, assim, ele levantou o pé lá em cima, dominou ela, trouxe ela e, assim, são várias histórias, assim, que a gente teve a oportunidade de passar. Você conhece Marcos Galgaro, o Marcão? Ele é um dos preparadores físicos do nosso clube e conversou com a TV Belo sobre uma ferramenta bem interessante que monitora nossos atletas e que você vai conhecer agora. Esse sistema é um sistema finlandês que foi criado por intermédio da frequência cardíaca. Dá para se analisar a intensidade que o atleta aplica dentro do treino e dentro do jogo e assim otimizar o trabalho dele quanto à intensidade e o volume. O Botafogo está utilizando desde 2016, no início da pré-temporada, e esse ano também aí, juntamente agora com o GPS, que calcula a distância, a velocidade média, ações de alta intensidade, e esse GPS fica na parte de trás do colete. Esse é um colete que os atletas usam durante o treino e também durante os jogos. Esse é o frequencímetro que pega a frequência cardíaca deles de momento, em tempo real, e eles colocam esse colete, né? Essa parte do frequencímetro fica no externo, mais ou menos nessa região do peito, e ela fornece informações para uma antena que capta as informações a 200 metros de raio, e essas informações vão até o software que pode me fornecer a intensidade de cada atleta, né? Sabendo-se que cada atleta obtém uma individualidade, alguns alcançam a frequência cardíaca máxima de 200 batimentos, outros de 190, mas o software ele calcula exatamente específico para cada atleta. Então, cada atleta tem uma individualidade e essa individualidade é repassada para nós para que nós possamos otimizar o treinamento para ele. Então, cada zona de intensidade tem uma coloração, né? 90% a 100% da frequência máxima fica a cor vermelha, de 80 a 89 laranja, 70 a 79. Então, quanto mais próximo da coloração vermelha, maior é a intensidade do atleta. Também vai ser maior o desgaste dele durante o treino e durante o jogo. A gente tenta otimizar o treino para que ele sempre tenha intensidade no treinamento, para que ele possa desempenhar essa mesma intensidade no jogo. E aqui nós observamos que os atletas estão treinando no campo e a frequência cardíaca em tempo real
transmitida até a antena, a gente consegue mensurar no exato momento como os atletas estão se portando dentro do treino. Bom, e aqui nós podemos pegar um exemplo, um caso de Javan, TE dele, o TE significa o efeito do treino, a resposta dele a nível cardíaco. Então, 2.0 é um valor entre 1 a 5. 2.0 é o desgaste dele, então ele não está tendo um desgaste tão grande no treino. No jogo, muitos atletas chegam a valores máximos de 4.9 até 5, para você ver que os valores que são obtidos nos jogos são bem enormes se comparados com os do treino. A porcentagem dele, o HR Max aqui, que é Heart Rate, que significa os batimentos do coração, é a frequência, é a porcentagem do máximo que ele consegue aplicar de intensidade. Então, nesse momento, ele está a 80%, mas está oscilando entre 80% e 82%. No jogo, a média de um atleta é de 85% da frequência máxima. Então, nós tentamos simular o treino próximo do que aquilo que é a média do jogo. Essa é uma planilha conforme os resultados, os dados fornecidos pelo sistema, nós repassamos aos integrantes da comissão técnica para que possa eventualmente tirar um atleta do treino, se caso ele tenha um possível agravante de uma lesão. E nós fizemos o gráfico, a média semanal, né, a média de todos os atletas, e se algum obtém um valor acima da média ou muito acima da média, nós damos atenção a ele e aí ele ou é retirado do treino, ou até mesmo aquele atleta que não consegue obter a média da semana, ele é submetido a um treino mais exaustivo. E essa é uma ferramenta que nos ajudou na conquista do Campeonato Paraibano do ano passado e também nos ajudou na conquista deste ano. Vamos dar uma pequena pausa, já voltamos. Visite a loja Belo Mania e adquira novos produtos da linha Carilu, como camisas oficiais, primeiro e segundo padrão, camisas de treino, aquecimento e linha infantil. Venha conferir na nossa unidade que está localizada na orla de Tambaú, de segunda a sábado, das 9 às 20 horas. E não fechamos para almoço, aguardamos sua visita. Venha ser um parceiro da TV Belo. O nosso programa é semanal, sempre às 19 horas. Temos também transmissões ao vivo dos Jogos do Belo, com mais de 20 mil visualizações por partida. Agregue sua marca a uma plataforma de milhões de consumidores que é o YouTube. TV Belo, a TV do maior campeão. Hoje temos um dos quadros mais queridos por vocês, Personagens do Belo. E quem bateu um papo com a gente foi o ex-lateral direito, Ayrton, que ensinou a nossa repórter a fazer um gol olímpico. Será que ela conseguiu? Ele chegou ao Botafogo em 1998, foi bicampeão paraibano e fez 29 gols. Eu estou aqui com Ayrton Salles, seja bem-vindo à TV Belo. Eu agradeço o convite. Estar aqui, né, fazer parte dessa família Botafogo e estar de parabéns aqui, não só ao clube, mas à TV Belo por essa iniciativa de realmente reviver o passado, que move realmente
esse clube de uma grandeza enorme. Então, Ayrton, você chegou em 1998. Como era a estrutura do clube naquela época e como foi a sua chegada? Bem, o clube era, modéstia à parte, um pouco atrasado em termos de estrutura, né? Nós tínhamos uma estrutura muito precária no clube, né? Haja vista de hoje, né? Mas correu tudo bem, graças a Deus. A minha chegada no clube foi, graças a Deus, foi muito bem recebido, né? Cheguei vindo do América do Natal, disputando a primeira divisão. Aí cheguei numa semana para disputar um clássico contra o 13. E graças a Deus, no primeiro clássico a gente venceu por 2-0. Você foi bicampeão com o Botafogo e tem sua história unida à do clube. O que isso significa para você? Bem, para mim significa muita coisa na minha vida, porque foi o primeiro título da minha carreira, em 98, né? O clube fazia 10 anos que não ganhava um título. Para mim foi muito importante, em seguida ganhamos o de 99 também. E para mim foi super importante, porque nesses 2 anos foi praticamente a minha evolução no futebol da Paraíba e, consequentemente, para fora do nosso estado. Você, como lateral direito, tem 29 gols em 4 anos aqui no clube, mas tem um gol que é muito lembrado pela torcida. Fala um pouco dele pra gente. Bem, é onde eu percorro nas cidades aqui, ou circunvizinhas, ou até mesmo aqui em João Pessoa, né? A torcida do Botafogo relembra muito o gol que eu fiz no Maracanã, na Copa do Brasil, contra o Flamengo, né? De 99. Isso repercutiu muito, né? E graças a Deus foi um gol marcante para mim, não só para mim, mas para o clube, haja vista das dificuldades que a gente já via passando no decorrer do ano. Ayrton, você sem dúvida está na história das conquistas do Botafogo e você tem o respeito da torcida. Isso ainda gera uma responsabilidade? Com certeza, até porque você, quando passa a ser um ídolo de uma torcida, ou até mesmo ser reconhecido como um dos melhores que passou pelo clube, você tem que ter o respeito e tem que ter a moral digna de chegar nos cantos e realmente saber se portar e até mesmo falar da história do clube, o que você conhece. Então, graças a Deus, isso para mim é um orgulho muito grande para mim, ter passado pelo clube, ter conquistado título pelo clube e ter marcado realmente a minha história no clube, não só com títulos, mas com gosto também. Eu parei com 37 anos, parei aqui no Botafogo em 2007. Eu já tinha 36 anos, 37, e eu vim para o clube que, na realidade, me deu uma projeção maior dentro do cenário futebolístico da Paraíba, né? E para mim, naquele momento, não foi tão bom porque eu estava me despedindo do futebol, mas em compensação foi uma alegria para mim de ter parado no clube que realmente me deu uma projeção muito grande. Isso para mim foi satisfatório demais. Não me arrependo de ter parado no Botafogo, ao contrário, para mim foi um orgulho e está sendo um orgulho fazer parte dessa família, porque além de ter parado no clube, eu continuo acompanhando o clube, né? Porque a gente quando começa a torcer pelo clube e gostar, a gente começa a acompanhar a história do clube e graças a Deus eu tenho feito isso. Mas estou satisfeito demais de ter parado no clube, agradeço demais por ter vestido essa camisa a todos os presidentes que eu passei, até o atual hoje, que é o Zezinho do Botafogo, e eu me sinto muito satisfeito e elogiado de ter vestido essa camisa. Então, Ayrton, me ensinaram, né? Não sei se eu aprendi direito, mas me ensinaram a bater pênalti, falta, a fazer alguns dribles, só que não. O que que você pode me ensinar hoje? Bem, ensinar, a gente não pode ensinar, dar algumas dicas, né? Eu tinha uma peculiaridade muito grande em minha pessoa, era de fazer cruzamentos na área, né? Olhar bem para a área, pegar a bola ali na linha de fundo, olhar, erguer a cabeça, olhar na realidade onde o atacante estava posicionado para deixar ele numa boa posição para ele fazer gols. Aqui no Almeidão, você tem algum jogo que marcou a sua carreira? A bola invertida aqui no setor direito, o Ayrton. Levantamento, Betinho passou. Saiu o Ayrton. É autorizado, correu, colocou na trave. Tem o título de 98, né? Que como faziam 10 anos, graças a Deus eu tive a felicidade de ir na linha de fundo no primeiro tempo, cruzar a bola e Arlan, com perfeição, fazer o gol de cabeça. E que nos deu o primeiro gol, que em seguida teve o segundo, que foi o de Peta, que concretizou o nosso título de campeão paraibano em 98. Esse jogo realmente marcou porque foi o primeiro título, como eu falei antes. Eu vou tentar colocar ela aqui da melhor maneira possível, ver se você consegue bater dessa forma aqui, ó. Uma. Duas. Com essa parte do pé aqui, ó. Faça assim? Isso.
Mas bata bem aqui assim, nela aqui assim, para o pé entrar nela aqui assim. Aqui, ó. Bata dela que ela vai conseguir. Vai. Pegou. Pegou sim, velho. Craque, me ensinou muito. Cuidado que é o meu. Parabéns. Leston, uma camisa, por favor. Muito obrigada por participar hoje da TV Belo. Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço. Como eu falei anteriormente, é sempre bom reviver o passado do clube, né? A gente espera que essa TV Belo realmente caia na graça do torcedor, dos atletas, da imprensa e principalmente dos seus diretores, que têm uma capacidade realmente de visão do clube impressionante. E a gente tem só a agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Hoje eu vim falar sobre Ayrton, lateral direito. Fez vários jogos pelo Botafogo, foi um dos artilheiros do Botafogo, jogando na posição do lateral direito. E é uma pessoa maravilhosa, um cara que é amigo nosso há mais de 20 anos. Um cara que ia fácil na linha de fundo, que fazia bons cruzamentos. É tanto que o nosso centroavante, que era Vivi, fez vários gols de cabeça com o cruzamento de Ayrton. Agora, teve um jogo que ficou marcado na vida dele. Foi contra o CSA lá em Maceió, no Mutange. Edson Gaúcho era um treinador aqui, desses treinadores que grita muito. E aí tinha muito medo dele. Aí teve uma falta perto da área nossa. Edson Gaúcho deu tanto grito em Ayrton que a gente bateu a falta no pé do centroavante do CSA. Aí Edson Gaúcho tirou ele na mesma hora que ele fez isso e ainda chamou ele de aleijado. Tem outro episódio de Ayrton que ele falou uma certa vez para um dirigente aqui do Botafogo que não trabalhava nos postos de gasolina dele não, jogava no Botafogo. Aí, no outro dia o cara mandou o pagamento dele só de nota que ele estava devendo de gasolina. Eu conto história, não conto mentira. Por hoje é só, galera. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Fique agora com os 2 gols que nos deu o título do Campeonato Paraibano deste ano. Tchau! Eu falei que você ia fazer!